independente da identidade de gênero, é o trabalho de vocês averiguar. Então, vocês estão fazendo o trabalho direitinho, né? Porque o que mais acontece mesmo de assédio em banheiro é com pessoa hétero cis. Porque a pessoa... Vocês entendem que as pessoas LGBT, especialmente as trans, têm que lutar até para fazer a necessidade fisiológica. Quantas pessoas, se vocês verem, é que eu não trouxe número, no SUS, que perdem rim, que têm problemas seríssimos no trato digestivo, porque ficam sem ir no banheiro, fica a aula inteira, alunos trans, a gente ouve isso direto, né, João? Que fica a aula inteira, semestre inteiro, sem ir no banheiro, porque se sente constrangido ou tem medo de constranger ou aquela coisa toda, entende que a pessoa está lutando para ir no banheiro. A chance dessa pessoa assediar alguém é muito menor. Então, quem mais mata no Brasil e que mais estupra e que mais assedia é o homem hétero. Então, esses aí fica de olho mais aberto ainda. Claro, como eu disse, tem gente ruim em todo lugar, tem que prestar atenção, todo mundo está sujeito, né? Mas, assim, essas pessoas, elas só querem usar o banheiro, entende? Está ali, aqui tem vários cursos, né, integral, a pessoa está ali 7 horas, 8 horas, não bebe água, não vai no banheiro, porque fica sem comer muitas vezes, porque tem medo de ser constrangedor, ou de perguntar, tem vergonha de perguntar qual banheiro que eu uso, sabe? Então, assim, a chance dessas pessoas assediarem é muito menor. Mas não. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que todas as pessoas estejam muito bem. É uma honra, né, sempre debater com a Camila, né, uma grande amiga, parceira. Eu acho que é importante também eu me autodescrever, né, porque, respeitando a inclusão. Então, eu sou Gustavo Henrique, uma pessoa branca, cabelos crespos, barba crespa, os óculos. Meu gênero está em transformação, né? Até então estava me identificando com uma pessoa não binária, mas estou questionando. Vocês sabem que existe também o questionando, então me questiono a todo momento. E acho que é só fazer um complemento em relação ao banheiro. Eu, como já estou usando roupas femininas, né? Em alguns momentos eu me expresso de forma bem feminina, já também me às vezes conversou comigo, falou, nossa, você era cis, enfim. E aí, é difícil, porque quando eu chego no banheiro, né, poxa, eu vou usar o masculino para não dar tanto PO. Mas, em alguns locais, eu já me sinto desconfortável. Porque eu de cropped, de calça toda aberta. Então, assim, é uma questão bem ampla. Enfim, eu acho que é importante eu me apresentar também, para falar como eu cheguei até o conselho, até aqui, né? Eu sou pedagogo, né? Professor, não estou atuando no momento, mas sou da educação. Egresso da UFMS, lá na fronteira com o Paraguai. E no ano passado, eu consegui me tornar um dos embaixadores da LGBTQIA+, do programa TODES, né, que é um programa nacional muito importante, né, é um programa também que gera fomento, gera renda. Inclusive, nessa participação, teve 50 pessoas das 500 que foram selecionadas que receberam uma bolsa de R$1.000. Eu acho que vai ao encontro do trabalho também da associação do qual a Camila preside, do qual o João participa também. E o meu trabalho na política pública começa em 2018, né, através do movimento de alfabetização de jovens e adultos. Então, em 2018, eu passo a conhecer os espaços não escolares, né, porque a pedagogia é bem ampla, então eu vou atuando no centro de referência para a população em situação de rua, e dentro desse centro de referência, né, eu começo a observar que muitas pessoas que estão em situação de rua, em superação de rua, são pessoas também de uma grande diversidade, pluralidade, né, e aí eu me deparo com pessoas trans em situação de rua, começam a trabalhar com os processos de alfabetização dessa população. E aí vem esse interesse, né, de lutar aí por direitos humanos, os direitos LGBTQIA+, e também lembrando que os meus direitos eles foram muito violados em toda a minha infância, por isso hoje eu também luto, mas isso é uma outra discussão. Em 2019, né, nós temos a reativação do Conselho, né, do Conselho Municipal da Diversidade Sexual de São Carlos, no qual vou explicar o papel. E aí esse processo de reativação é muito importante e também muito recente, porque foi em 2019, né? Fica parado praticamente 5 anos, né, Fernando? E aí em 2019 acontece a 4ª conferência, e aí a partir dessa conferência se elege, né, as
pessoas para compor o mandato de reativação, né? Nessa composição, foi muito importante, nós tivemos, inclusive, a participação, né, de uma das educandas que, né, que eu promovia atividades dentro do movimento de alfabetização, e essa educanda, uma mulher trans em situação de rua, mas ela faleceu o ano passado, inclusive, mas lutou, né, mas, enfim, muito difícil para as pessoas em situação de rua lutar pelos direitos humanos. E aí, em 2020, a gente começa todo o trabalho, né? Em 2020, como já foi dito, como todas as pessoas que estão aqui presentes sabem, que a gente, né, atravessou aí esse processo de pandêmico, e aí vem esse grande desafio, né? Como é que nós vamos trabalhar dentro de um conselho, né? Um conselho que acabou de ser reativado, as pessoas, né, novas, muitas pessoas que estavam ali não tinham conhecimento, né, de política pública, não tinham uma formação, mas nós fomos, assim, nos construindo, nos envolvendo, e nesse processo, o que aconteceu, né, no Conselho, junto com os Direitos Humanos, né, do qual, inclusive, o Fernando, nesse ano, né, ele era diretor de Direitos Humanos, aí uma pessoa que ajudou a reativar o Conselho, eu não posso deixar de mencionar isso. E aí o processo é mais, né, para cuidar das questões de vulnerabilidade, cestas básicas, e aí entra também o trabalho das mães verdadeiras, né, do qual ajudou tanto a gente, né, acho que parabenizar o trabalho de vocês, que é de suma importância, e é isso que dessa forma que se faz política pública também. Em 2021, aí tem todo um processo de reestruturação do Conselho, né, e aí eu passo a ser presidente do Conselho em 2021. Em 2021 ainda, a gente começa um trabalho de articulação, de processo de regional, trabalho com a Câmara também. Em 2022, e aí eu fui eleito novamente, né, na presidência do Conselho, do qual vai até 2024. Bom, são inúmeras coisas que eu quero falar, mas eu vou primeiro partir aqui falando do papel do Conselho. Não sei se todo mundo sabe qual é o papel dos conselhos, mas o Conselho, ele tem um papel, além de buscar a implementação das políticas públicas, né, ele atua também no processo de fiscalizar as políticas públicas, né? Além desse processo de fiscalização, ele ajuda a formar as diretrizes, né, a formular, ajudar a pensar. E, além disso, é essa articulação mesmo, sempre do poder público, né, da sociedade civil. O Conselho também, como a doutora já mencionou, pode propor projetos de lei, né, e aí, além de propor esses projetos de leis, pode fazer esse processo de acompanhamento. Todo esse trabalho, ele é articulado dentro do Poder Executivo, né, ou seja, da Prefeitura, e aí pode fazer esse trabalho junto ao Poder Executivo, junto aos três poderes, né, e ao Poder Judiciário. O Conselho Municipal da Diversidade Sexual, do qual eu estou presidente até 2024, ele é composto, né, como já disse, Poder Público e Sociedade Civil. Na conferência do ano passado, nós tivemos uma eleição muito bacana, né, nós tivemos uma representatividade naquele momento, nós tivemos corpos transvestigênero, né, que esteve ali, foram eleitas e eleites, mas, infelizmente, né, os conselhos, a nível nacional, né, não sei se vocês sabem também que nós temos agora a Secretaria Nacional, né, do PTQIA+, que é a Simnarra, que cuida dessa secretaria, né, trabalhei com a Cine também no período de campanha, que é uma travesti, trabalhando na Constituição e está lá. Bom, então vou pegar lá de cima. O governo está nesse processo de reativação do Conselho Nacional, né? E aí pensa, o governo federal não tem orçamento ainda, né? Sólido. Aí, vamos lá, pegando do Estado, o Conselho Estadual, ele foi reativado no ano passado, ele ficou 6 anos, né, desativado. Nós conhecemos, inclusive, a coordenadora do Estado, né, que é a Valéria, ela participou com a gente na semana, fiz algumas discussões com ela também, algumas falas, né, participamos de paradas, enfim, e aí também nessa lutando para reativar o Conselho, mas ela foi perseguida, foi ameaçada de morte, saiu. Nós temos agora o coordenador, né, um novo coordenador, mas só precisa entender toda essa dificuldade, né. E assim também, né, lembrando que o nosso governador, ele não é, né, da esquerda, né, mas ele está aí dialogando de certa forma, então isso também impacta na nossa luta. E aí o nosso conselho, né, ele é muito recente, certo? Então essa dificuldade, ela é muito grande.
o grande impasse que nós sofremos é a falta de participação popular dentro do Conselho. É muito dificultoso, gente, participar do Conselho. Por quê? Porque aquilo que acho que a Camila comentou também, né, Camila? Nós não recebemos nada para esse trabalho. E aí que eu vejo que é uma grande importância, que eu conversei com a Camila há uns meses atrás, a gente estava discutindo, né, falando o que era importante, eu falei, olha, Camila, o passo é abrir uma associação, né, porque através de uma associação é aí que se, né, consegue captar os recursos. Mas também é importante lembrar que conforme o regimento do Conselho, existe, né, uma orientação na formulação e construção de um fundo, né, municipal para o Conselho, que é uma coisa que a gente não conseguiu avançar ainda, né. Hoje nós estamos tentando, aí, então, o João, né, o João sempre participa, a gente está com o Conselho enfraquecido, né, a sociedade civil ela ainda não participa de forma ativa, mas nós temos também uma dificuldade muito grande do poder público. Por quê? Porque dentro do Conselho tem as secretarias, né, que representam, ou seja, a Secretaria Municipal de Educação, a de Saúde, a de Cidadania, a de Segurança Pública e a de Cultura. Bom, se vocês perguntarem qual que participam. A de Cidadania, né, porque o Conselho está dentro da Secretaria Municipal de Cidadania. A de Saúde tem uma certa dificuldade de participação. A de Segurança, né, que é a Guarda Municipal que representa, não participa, não dialoga. É muito complicado, né? Acho que agora a nossa luta vai ser para que a gente consiga resgatar essa participação. A de Cultura participa, né? Acho que é importante mencionar. E aí, assim, o avanço que a gente teve mesmo agora foi com essa reestruturação administrativa da prefeitura, né, Fernando? Que aí nós tivemos a seção de políticas públicas para a diversidade sexual. E aí nós temos uma chefia, né, que é uma mulher lésbica, e que ela é servidora e está essa chefia. O papel dela é nos ajudar a organizar e fazer todo esse trabalho de articulação. E aí nós temos o conselho. E a gente precisa construir de forma imediata o Plano Municipal de Políticas Públicas, né? Nós não temos, na realidade, nós temos o Plano Municipal de Políticas Públicas, ele foi construído em 2012. Nesse Plano Municipal de Políticas Públicas, existem várias estratégias, né, várias propostas que já foram pensadas, né, em 2012, além disso, em 2009, que é a criação do Conselho, já tinha algumas propostas, mas em 2012, esse plano ele foi publicado no Diário Oficial, tem aqui em mãos, inclusive, né, no dia 20 de março de 2012. Até então, nós não conseguimos construir o Plano Municipal de Políticas Públicas. Agora, com essa sessão e com o Conselho fortalecido, com a participação das pessoas, nós vamos conseguir formular o tripé da cidadania, que esse é o passo para a gente conseguir avançar. Nós tivemos inúmeras conferências. Tivemos a segunda conferência, a primeira, segunda, terceira e quinta conferência. Gente, São Carlos tem mais de 100 propostas aprovadas por eixos. Nós temos propostas aprovadas para educação, para saúde, para o trabalho, para a cidadania, para a segurança, né? Nós tivemos, o ano passado, 5 propostas prioritárias, né? E essas 5 propostas prioritárias, nós temos que olhar para elas, né? E aí eu vou citar uma dessas propostas para a gente refletir também. Então, assim, é muito triste, né, falar de política pública em São Carlos, porque nós temos um esvaziamento muito grande. Eu sei que isso é a nível nacional, né? Mas, por exemplo, hoje nós recebemos 2 denúncias, mas depois eu comento sobre isso. Enfim, falando sobre as propostas, a primeira mais votada que aconteceu na conferência do ano passado, né, é o retorno do órgão gestor de políticas para a diversidade sexual na estrutura administrativa municipal. Esse órgão, ele existiu, né? Foi a Ângela que coordenou, acho que o Alexandre também coordenou, né, Fernando? E agora a prefeitura criou essa sessão, mas depois acho que o Fernando pode explicar melhor, né, dessa sessão, porque são coisas um pouco distintas, mas também é um pequeno avanço, né, Fernando? Que foi a mais votada. Em segundo lugar, foi garantir espaço de cuidado e atenção à saúde da população LGBTQIA+, através da regeneração do ambulatório de sexualidade humana. Esse ambulatório ele funcionou até 2019, né, Fernando? Tivemos mais de 70 atendimentos, né, nesse ambulatório, porque o ambulatório ele precisa ser reativado de forma urgente,
A população LGBTQIA+, principalmente a população trans deste gênero, que é, ou seja, são pessoas não binárias, homens trans, mulheres trans, travestis, né? Essa população são demandas muito específicas, né? Então, infelizmente, ainda nós não temos, né, dentro do ambulatório o quadro, no qual tem que ser o quadro de multiprofissionais, né? Nós temos alguns profissionais, mas não temos todo esse quadro que possa atender. Fiz uma visita no ano passado, e aí lá eles relatam toda a dificuldade, né? Porque a população trans, ela está sendo encaminhada para São Paulo, por exemplo. E aí, essa é uma grande questão, né? Como é que essa pessoa vai para São Paulo? Bom, eu tive uma informação recente, né, Fernando, que nós estamos, como a prefeitura está sofrendo esse processo de reestruturação administrativa, nós temos já uma criação, né, Fernando, de uma seção, né, de políticas da saúde específica para essa população. Fui informado pelo representante do Conselho da Saúde, o Guilherme informou isso, mas nós precisamos avançar, né, dialogar com o Guilherme, né, inclusive, para a gente ver como vai caminhar. Me parece que existe uma articulação com a UFSCar. Bom, isso é uma informação que eu recebi, isso ainda consegue caminhar bastante. Terceiro lugar, a questão da adoção do nome social, atendimento a outras demandas específicas dos jovens nas escolas municipais e estaduais. É muito triste, né, Camila, né, todas as pessoas que estão aqui presentes, ouvir ler essa demanda aí, porque, infelizmente, existem ainda muitos professores e professoras que, né, promovem a LGBTfobia, a homotransfobia, né, que ignora totalmente. Nós recebemos algumas denúncias no ano passado, inclusive, né, tivemos uma adolescente trans que ela estava em grande processo de adoecimento, estava saindo de casa, muito desesperada, né, não sabia o que fazer mais, porque os professores estavam praticando muita transfobia. E aí nós tivemos uma ação, acho que, né, tive que conversar com a comissão, fiz um contato direto com a escola e resolveu, né? Tive que falar da resolução do MEC, falar da lei, mas hoje né, acho que já existe toda a questão da aceitação do banheiro, mas assim, isso é um caso que chegou, né? A gente sabe que existem muitas transfobias dentro dos espaços escolares e nós ainda não fomos para as escolas. A gente precisa ir para as escolas, né? Isso é uma outra construção. Já existe uma reunião marcada com a Secretaria de Educação, inclusive, para começar essa articulação. E, claro, essa articulação não pode ser isolada, né? Eu acho que a comissão, vocês aqui, é importante a presença também, tanto do poder público, agora com essa nova sessão. A questão de realizar as ações de procedimento de retificação, nós, né, já existe esse processo em curso. Cursos de qualificação para toda a rede. Nós tivemos agora na última reunião, né, a aprovação dessa urgência da formação. E a formação tem que ser inicial e continuada. Infelizmente, o próprio Conselho não contempla essa formação, mas nós já estamos nesse processo e exigindo sim que a Prefeitura contrate, né, uma especialista na área e dê essa formação não só, né, para o nosso Conselho, mas para todos os conselhos e para a rede. Esse é o caminho também, para que as pessoas possam ter essa qualificação. Quando você fala da questão de estar aí, né, quanto uma pessoa que trabalha na segurança, isso é uma urgência. Nós tivemos algumas reuniões com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal, né, já relatou que tem dificuldade na abordagem, né? A Guarda disse que não tem preparo e que isso tem que acontecer também. A questão de debates, né, enfim, sobre a diversidade sexual, realizar diálogos com a população sobre temas de orientação e que, né, trabalhe em prol, né, da questão de prevenir a questão de violência, suicídios, rompimento de vínculos. Uma questão da saúde mental também, que nós precisamos olhar com urgência. A população de LGBTQIA+ está muito adoecida, né, então isso também é algo que tem que ser olhado. Favorecer o acesso à população trans nos locais públicos. A gente precisa olhar, continuar olhando para os pensionados, continuar olhando para, né, a população trans que trabalha como profissional do sexo. São muitas coisas, viu, gente? Bom, o que a gente conseguiu avançar, é difícil dizer o que a gente conseguiu avançar, né, porque a gente não avançou praticamente nada, mas a lei da Semana de Cidadania LGBTQIA+, é uma lei que ela precisa ser olhada com bastante carinho, com bastante cautela, né? Nós conseguimos reativar essa lei no ano passado, e no final de dezembro, no final de 2021, né, ela foi reativada. Ela estava arquivada na Câmara por 6 anos, né?
e aí nós descobrimos por que ela estava, enfim, aí, com toda a articulação até do Alexandre, acho que é importante citar que o Alexandre foi uma das figuras importantes do movimento LGBTQIA+, e aí essa lei, ela garante, né, então, a Semana de Cidadania LGBTQIA+, e a execução da parada do orgulho LGBTQIA+. Nós vamos ter, né, este ano, novamente, como nós já tivemos a Semana de Cidadania LGBTQIA+, e estamos aí lutando para ter a parada do orgulho, né? O que a gente precisa, de fato, é trabalhar em prol desse orçamento, né? A gente precisa, né, Camila? Acho que o que a gente precisa é realmente olhar mesmo no valor que existe. A última informação que eu tive, né, deixa eu perguntar aí, foi de 43 mil para os direitos humanos, eu vi, né, a última informação para este ano. Então, esse trabalho com o poder legislativo, ele precisa prevalecer, né, esse diálogo com os vereadores. Então, nós estamos, assim, no processo, gente, de muita reconstrução, né, é um resgate constante, né, dessas políticas. E nós vamos ter, inclusive, na semana que vem, uma participação na Câmara, né, para usar a tribuna, e aí nós vamos exigir, inclusive, né, porque esse mês é o mês da visibilidade internacional da população trans, e aí nós não temos uma política, uma lei específica para a população trans, né, nós não temos. Nós temos uma questão muito importante, que também eu vou falar aqui também do seu apoio, está parado, que a lei de um vereador é alta, inclusive, né? Essa lei, ela fala do selo da igualdade trans, né? Mas, assim, nós estamos em articulação para poder pensar como estudar essa lei, por que ela está parada. Nós temos também, ela é de 2021, nós temos uma lei muito importante que foi sancionada, inclusive, que garante o direito das entidades familiares homoafetivas no âmbito do município de São Carlos, a inscrição e contemplação em programas habitacionais. Então, essa lei ela foi sancionada, mas eu só estou com o projeto de lei, mas já estou solicitando também essa lei sancionada para a gente poder pensar. Então, esses caminhos são muito importantes para a gente consiga, de fato, colocar os nossos direitos, né, para que esses direitos aconteçam. Mas o mais importante é esse momento aqui, né? A gente tem uma certa dificuldade de participação, como eu disse, né? E aí a gente precisa estar ocupando esses espaços, precisa ir para o UFSCar também, precisa ir para a comunidade. A gente ainda não está dialogando com a base, a gente ainda não está dialogando com o que mais precisa, né? A gente, como eu até falei, né, esqueci o nome, perdão. A Heloísa estava comentando, né, essa falta mesmo de compreensão, de entendimento do que é uma política pública. Muitas pessoas não sabem que existe um conselho, muitas pessoas não sabem que nós estamos aqui lutando para que isso aconteça, mas é importantíssimo a gente ir resistindo. Deixa eu ver o que eu ia falar mais, acho que eu falei muita coisa, só se falei pouco. Nós temos, então, essa lei de criação do Conselho, que é de 2009, e aí depois eu acho que é bom a gente compartilhar com vocês. Essa lei, ela trata, né, das atribuições do Conselho, como já disse, então, assessorar e acompanhar a implementação de políticas, propor a Prefeitura do Estado de São Carlos no desenvolvimento de atividades, avaliar e acompanhar a realização de cursos de aperfeiçoamento. E aí, gente, eu quero relatar algo aqui, assim, que me incomoda muito, mas estou agora mais, assim, eu acho que o próprio Conselho também está podendo respirar mais um pouco, porque, assim, é muito difícil, gente. Às vezes, a prefeitura, ela acha que a gente é funcionário, sabe? Isso dói muito, né? Porque a gente... as pessoas não têm noção. Às vezes, tem dias que eu fico com direitos humanos, muitas horas, para poder pensar, dialogar com a equipe. Só que, assim, nós somos um conselho, né? Graças a todos os deuses, enfim, os orixás que existem, e essa sessão foi criada, porque, assim, quem vai executar a ação é a sessão, né? E aí o que a gente precisa, claro, é dialogar mais. Existe muita dificuldade ainda de diálogo, né? A gente tem que dialogar com a sessão, dialogar com a equipe, dialogar com as secretarias, né? Infelizmente, assim, às vezes eu percebo que as secretarias, elas executam suas ações isoladas, às vezes o conselho também executa. Estou em processo de aprendizagem também, né? Eu não conselho só desde o final de 2019, é pouco tempo, né? Não sou especialista da área, mas tenho buscado aí me articular de todas as formas, né?
E assim, o que também me deixa uma luz no fundo do túnel é sim, a gente tem que falar, né, dessa transição de governo, que é fundamental, né, nós temos aí, né, inclusive estive na Leste, e aí nós temos uma bancada progressista, nós temos uma bancada de LGBTQIA+, e essa bancada já está construindo toda uma comissão de linha de frente, né, para resgatar os direitos LGBTQIA+, né, então esse contato, ele precisa ser permanente com os deputadas. Nós temos na Leste, né, a Carol Iara, que é a primeira pessoa, né, primeira não, perdão, mas é uma das únicas agora, porque a Erika Malunguinho, né, já encerrou o mandato dela, mas é uma pessoa intersexo e travesti. Ela é a primeira pessoa intersexo da América Latina. É intersexo da América Latina. Ser eleita. Isso. No Brasil. E nós temos a Sibila Rato, Secretaria Nacional, e estamos aí também nos articulando para ir para Brasília em algum momento, né? Eu acho que sim, nosso papel é sim para Brasília, né? É sim dialogar lá com o Ministério dos Direitos Humanos, é dialogar com a Sibila Rato, é levar as propostas. Existe um processo aí de articulação com a Ana, também a Anabela de Batatais, que ela é a vereadora trans de Batatais, que existe muito, né? Além dela, nós temos a Isadeli, né, de Limeira, a Felipe em Araraquara, né? E a gente precisa também, de fato, estar mais próximo de Araraquara. A gente precisa buscar essa articulação, né? A gente precisa buscar esse processo de aproximação, né? Porque Araraquara é referência nacional, né? A gente está anos-luz, né, se comparar com a gente, mas a Felipe tem buscado se articular com a gente, mas é um processo também que a gente precisa estar junto para ir para Brasília, para ir para Leste, para ir para os outros lugares e trazer para cá também. Inclusive, a Felipe, ela construiu junto à militância, o movimento, as demandas da região, inclusive, já está pronto esse processo. A gente precisa olhar para essas demandas e ir em conjunto para Brasília, né? E acho que levar também a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, eu quero ficar registrado e fazer um chamamento também já. Nós estamos aí com eleições abertas, né? Para o Conselho, nós temos 5 vagas para suplentes, né? E aí, assim, não é simplesmente a gente adicionar as pessoas e colocar no Conselho, não é dessa forma. O regimento prevê uma eleição para substituição da sociedade civil. Então, tem que acontecer uma eleição, a Prefeitura precisa divulgar as informações, falar que, né, que tem vagas, e aí a gente precisa trazer as pessoas para participação. Se a gente não fizer isso, se não tiver participação dentro do Conselho, o Conselho não vai resistir por muito tempo. Então, eu quero deixar registrado isso. E o nosso papel, o meu papel, né, enquanto ativista também, enquanto Gustavo, enquanto pedagogo, enquanto presidente do Conselho, é sim buscar essa articulação, buscar resgatar a cultura da participação, né? Quando as pessoas não souberem que existe o Conselho e a força do Conselho, a gente não vai avançar. Agora, quando as pessoas descobrirem que o Conselho pode dialogar, por exemplo, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, e pode fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas, pode dizer, inclusive, que nós não temos um orçamento específico, né? E também quero deixar registrado aqui que eu não vou assinar esse ano nenhum orçamento da cidadania se nós não estivermos lá, eu não vou assinar. E é isso que eu quero deixar muito registrado, porque a Prefeitura, ela chama a gente para assinar esse documento e não tem uma contemplação, existe um orçamento. Enquanto não tiver, eu vou lutar muito. Então, assim, estou para a guerra agora, né? Esse é o meu papel também, é isso, tá? Mas, né, também agradecendo, acho que é importante, né, Fernando? Agradecer também a Secretaria de Cidadania, porque quando nós estávamos com uma outra secretária, né, também, assim, valorizo a secretária anterior, mas nós não tínhamos diálogo, né? Mas agora nós temos um diálogo